Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Chamas da Vida. Os capítulos vão ao ar do dia 28 de fevereiro a 4 de março. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Chamas da Vida da Rede Record. No capítulo 1, na reserva florestal do Tinguá, Pedro, Wallace e Cazé fazem um treinamento de bombeiros. Um vulto os observa de longe. O tenente-coronel Eurico cumprimenta Cazé, Pedro e Wallace. Ele diz que Júnior e Guilherme têm que se empenhar mais. Júnior chama o tenente de pai. Eurico diz para Júnior que no quartel ele não é seu filho. Antônio e Manu se agarram em um carro velho. Marreta manda os dois saírem do carro. A polícia chega. Antônio e Manu fogem. O policial acusa que no ferro velho de Marreta tem dois carros que participam de racha. Marreta diz que não tem nenhum carro. Pedro diz para Cazé que achou que alguém o estava seguindo na mata. Thaisa diz para Júnior que ele tem que ajudá-la a procurar o marido no quartel. Antônio pega um guindaste com um carro velho e atira em direção aos policiais. Os policiais atiram. Antônio e Manu entram no carro. Ivonete diz para Pedro que dormiu mal porque Pedro estava treinando na mata. Antônio pilota o carro e passa por uma cerca de alambrado. Carolina filma um menino de rua chamado Demorou e diz que está fazendo um documentário. Um homem chamado Carlão tira a câmera de Carolina e diz para ela que tem que pagar para filmá-los. Ela diz que não vai pagar, tira a câmera da mão dele e corre. Carlão pega a bolsa de Carolina. Demorou foge com Carolina. A polícia leva Marreta para a delegacia. Pedro diz que Vivi está usando uma calça curta demais. Ela diz que todas as amigas usam calça apertada. Antônio chega em casa. Pedro diz que ele está andando com a turma de arruaceiros. Antônio diz que Pedro não manda nele. Carolina pega a bicicleta e convida Demorou para ir até a produtora dela. Tomás diz para Vilma que não consegue falar com Carolina. Vilma diz que Tomás já namora há 3 anos com Carolina e já está na hora de casar. Tomás diz que Carolina é difícil de amarrar. Vilma diz para Tomás engravidar Carolina. Tomás diz que tem vontade de largar tudo e ficar com uma mulher que ele queira. Vilma manda Tomás nunca mais falar nisto. Ela diz que o pai de Tomás morreu por causa de Walter e ela quer o que é dela de volta. Tomás diz que é difícil conviver com a família de Carolina fingindo que nada aconteceu. Arlete diz para Walter que os anões que ela coleciona dão sorte para os negócios e que ela vai levá-los para o churrasco da fábrica. Carolina deixa a bicicleta na rua e entra no prédio. Ela não repara que Carlão está dentro do apartamento dela. No capítulo 2 da novela Chamas da Vida, Pedro diz para Wallace que pensou que nunca ia conseguir cuidar dos irmãos. Wallace diz que ele se cobra demais. Carolina grita por socorro. Carlão tapa a boca dela. Zé, o porteiro, entra e manda Carlão largar Carolina. Carlão foge. Vilma demite o copeiro. No churrasco da fábrica, Antônio chega perto da churrasqueira com uma sacola. Alerte diz para Carolina voltar a morar com ela e o pai. Carolina diz que também está com medo da violência e diz que vai ficar um tempo com eles. De repente, fogos explodem na churrasqueira e atingem as pessoas. Antônio dá risada. O tenente-coronel Eurico, no quartel, avisa os soldados que tem um incêndio na fábrica de sorvetes. Pedro, Wallace, Guilherme, Cazé e Júnior chegam para apagar o fogo. Pedro afasta Carolina, que está filmando o incêndio.
Ela diz que não vai sair. Pedro pega Carolina no colo e a retira do local do incêndio. Tomás não gosta de ver Carolina no colo de Pedro e fala com eles. Vó Tuquinha pergunta para Pedro se ele não se recorda de Carolina. Carolina se lembra de Pedro. Tomás tenta tirar satisfação com Pedro. Carolina fica chateada. Pedro vai embora, mas dá uma olhada para Carolina, denunciando o interesse por ela. O segurança acusa Antônio de jogar fogos na churrasqueira. Carolina pensa em Pedro. Pedro está dormindo com Ivonete quando Wallace liga e diz que a fábrica da GG está pegando fogo. Carolina, na fábrica, vê que a fumaça está entrando pela fresta da porta. Carolina fica presa na sala com o celular sem bateria. Os bombeiros chegam à fábrica. Carolina passa mal. Walter e Arlette gritam desesperados quando descobrem que Carolina está presa. Wallace e Pedro entram no foco do incêndio para salvar Carolina. Uma explosão faz o piso ceder. Pedro e Wallace ficam pendurados. Pedro segura a mão em uma laje. Wallace é seguro apenas pela outra mão de Pedro. Pedro diz para Wallace se segurar. Wallace diz para Pedro que ele não vai conseguir salvá-lo e os dois vão morrer. Wallace diz para Pedro tomar conta de Ivonete e dizer que ele ama tia Turquinha e tia Catarina. Pedro diz para Wallace que ele não vai deixá-lo cair. Wallace diz para Pedro salvar Carolina. Pedro fica no impasse. No capítulo 3 da novela Chamas da Vida, Pedro diz que não pode soltar o Wallace e que os dois vão cair. O Wallace solta a mão de Pedro e cai. Pedro fica chocado, imóvel pela dor. Eurico chama Pedro pelo rádio. Pedro diz para Eurico que está perto da sala onde está Carolina. Roberto diz que acha estranha a forma como a fábrica se incendiou. Arlette pergunta para Roberto se ele está sugerindo que foi incêndio criminoso. Ele diz que pode ter sido. Pedro entra na janela onde está Carolina, que está caída no chão. Pedro desce Carolina de rapel. Pedro e Carolina se protegem de uma explosão. Vó Tuquinha dá um susto em Raíssa, que está assistindo um filme de terror. Pedro diz para Eurico que o Wallace ainda está com ele. Carolina pergunta se aconteceu alguma coisa com Wallace. Pedro, emocionado, diz que o Wallace morreu. Pedro diz para Carolina que eles têm que sair do incêndio. Dionísio fica pasmo porque Vilma está calma, mesmo com a fábrica pegando fogo. Antônio mostra para a turma a capa de chuva que roubou do almoxerifado da fábrica. Antônio diz que não quer que a fábrica exploda. Guilherme, Cazé e Júnior abrem passagem nas ferragens do incêndio. Júnior fica em pânico e sai do meio do incêndio. Cazé diz que Júnior está com medo. Eurico vê Júnior saindo do incêndio e chama o filho de covarde. A fábrica começa a explodir. Eurico diz para Guilherme e Cazé evacuarem. Walter discute com Eurico, que diz que não pode deixar os homens em um prédio que está desabando. Walter implora para Eurico ajudar a salvar Carolina. Guilherme e Cazé saem do prédio, arrasados. O prédio explode. Todos ficam angustiados. Pedro aparece no meio da fumaça com Carolina nos braços. Pedro coloca Carolina na maca. Walter e Arlette chegam para ver a filha. Os paramédicos levam para a maca. Eurico pergunta para Pedro sobre Wallace. Pedro volta à pensão. Tuquinha pergunta sobre Wallace e Pedro diz que ele morreu. Tuquinha e Ivonete entram em choque. Vivi e Rafa consolam Pedro. Marreta conta para Antônio e Manu que a fábrica pegou fogo. Antônio não se importa. Marreta conta que o Wallace morreu e Antônio se assusta. Arlette diz que não acha que foi Antônio.
Tomás diz que acha que foi Antônio que colocou fogo na fábrica. Carolina diz para Tomás que vai ao enterro de Wallace. Vilma diz para Dionísio que quem escolhe ser bombeiro pode morrer queimado. Beatriz não se conforma com a afirmação da mãe. Carlão bate em Demorou. Antônio diz para Manu que não colocou fogo na fábrica, que apenas roubou as capas. Manu diz que colocou fogo e não sabia que Carolina estava na fábrica. Pedro, no púlpito, próximo ao caixão de Wallace, discursa sobre a amizade que tinha com ele. Todos choram de emoção. Tuquinha diz para Catarina que nunca imaginou que iria enterrar o neto. Antônio e Manu entram no cortejo. Pedro vê Antônio e, com raiva, sai perguntando se foi Antônio. No capítulo 4 da novela Chamas da Vida, Antônio diz que não. Pedro diz para Antônio olhar bem para quem está dentro do caixão. Guilherme tira Pedro e segue no cortejo. Demorou diz que não ia roubar Michele, mas o policial dá um tapa na cabeça dele. Antônio observa de longe a cerimônia de enterro de Wallace e chora. Vilma observa que Antônio olha para Pedro e comenta com Tomás. Eurico consola Tuquinha. Antônio vai em direção de Tuquinha. Guilherme diz para ele falar com ela depois. Antônio diz que gostava de Wallace e que não queria que ele morresse. Antônio diz para Guilherme que pichou a fábrica, mas não colocou fogo. Guilherme mostra o colar de Antônio e diz que ele foi encontrado no rescalço do incêndio. Carolina diz para Pedro que ele pode contar com ela. Ivonete abraça Pedro. Carolina cumprimenta Ivonete, que não dá a mão para ela. Ivonete diz que Wallace morreu, tentando salvar Carolina. Antônio tenta pegar o colar com Guilherme. Vilma e Tomás dizem que Walter tem que dar queixa na polícia contra Antônio. Brito diz para Rosicler que acha que foi Antônio que colocou fogo na fábrica. Guilherme diz que Pedro vai querer descobrir se foi o irmão que cometeu o crime. Vivi encontra um bilhete de Rafa dizendo que fugiu de casa e que vai para a reserva dar um tempo. Pedro diz que vai procurá-lo. Carolina diz que vai com ele. Ele agradece e chama Guilherme e Cazé. Rafa, na mata, um vulto o segue. Arlete diz para Gildete que no dia do incêndio, Walter disse que ia na casa de Alfredo, mas não foi. Pedro, Guilherme e Cazé entram na mata em busca de Rafa. Carolina diz para Beatriz que ela mandou Demorou ir procurá-la na produtora. Demorou vai para o reformatório. Rafa sente que está sendo perseguido. Ele escorrega e fica pendurado no penhasco. Pedro ouve os gritos de Rafa. O vulto estica a mão para ajudá-lo. Pedro grita o nome de Rafa e o vulto sai. Pedro tira Rafa, que diz que uma pessoa ajudou. Pedro tenta ir atrás do vulto. O vulto se revela. Pergunta quem ele é, mas o homem foge. Arlete pergunta para Walter onde ele estava na hora do incêndio. Carolina liga para Pedro para saber de Rafa. Walter diz para Arlete que não tem cabimento ela desconfiar dele. Eurico suspende Júnior das funções de bombeiro. Antônio diz para Pedro que não foi ele que colocou fogo na fábrica. Pedro se irrita com Antônio. Pedro pergunta como ele deixou o colar cair na fábrica. Antônio encara Pedro e diz que não foi ele. Pedro diz para ele encarar vó Tuquinha, tia Catarina e Ivonete. Antônio diz que vai falar com elas. Vilma diz para Walter que vai mentir para Arlete e dizer que eles estavam jantando. Antônio jura para vó Tuquinha que ele não colocou fogo na fábrica. Vó Tuquinha diz para Antônio sair da frente dela. Tomás diz para Carolina que quer casar com ela em breve
e ir para Paris de lua de mel. Ela diz que é melhor esperar um pouco. Os garotos do reformatório batem em Demorou. A polícia bate na casa de Pedro e diz que Antônio foi intimado para ir à delegacia. Pedro diz que Antônio não vai sair da casa acompanhado pela polícia. No capítulo 5 da novela Chamas da Vida, Antônio diz que não vai para a delegacia. Pedro diz para Antônio se acalmar. O policial diz que só quer esclarecer os fatos. Pedro diz que Antônio vai para o quartel e vai colaborar com as investigações. Guilherme chega perto de Miguel na feira de Tinguá. Miguel repara e foge de Guilherme. Antônio pede dinheiro para Marreta. Manu diz que vai pegar o dinheiro com os pais dela. Antônio diz que vai fugir. Júnior desabafa com Raíssa, que diz que ele é seu melhor amigo. Júnior fica frustrado. Cazé encontra Antônio e corre atrás dele. Antônio foge de carro. Cazé, Raíssa e Júnior pegam um carro e seguem Antônio. Pedro fica triste quando vê o armário de Wallace. Vilma diz para Tomás que Carolina ficou mexida quando conheceu Pedro. Tomás diz que Carolina o ama. Vilma diz que o namoro deles é xoxo. Vilma diz que eles têm que jogar pesado contra Antônio para afastar Pedro de Carolina. Antônio e Manu fogem no carro em alta velocidade. Cazé, Raíssa e Júnior vão na cola deles. Antônio capota o carro. Carolina não encontra Demorou no reformatório e diz que vai procurá-lo na rua. Cazé e Júnior tentam retirar Antônio e Manu, que estão presos no carro capotado. Cazé tira Antônio do carro. Antônio, desesperado, diz que precisa tirar Manu. Cazé afasta Antônio na marra. Eurico mostra uma placa com o desenho da Fênix e entrega para Pedro. Ele diz que quem colocou fogo na fábrica deixou as placas como forma de gozação. Pedro diz que isto aponta para Antônio, que tem mania de fazer esse tipo de brincadeira. Os bombeiros tiram Manu das ferragens. Antônio vai com ela na ambulância. Carolina volta na rua onde conheceu Demorou. Carlão aparece e segue Carolina e Diego. Vilma diz para Arlete que elas precisam providenciar o casamento de Tomás e Carolina. Arlete pergunta para Vilma onde Walter estava no dia do incêndio. Vilma diz que foi jantar com ele. Carlão ameaça Carolina com uma arma. Vilma diz para Tomás que eles têm que tomar cuidado para não descobrirem o dinheiro que eles desviaram da fábrica. O delegado diz para Pedro que Antônio foi denunciado por Vilma e Tomás. Bom, pessoal, as emoções que virão por aí na novela Chamas da Vida. E agora eu tenho um convite especial para você que curte as novelas bíblicas da Record. Nós sabemos que a Rede Record tem feito novelas bíblicas maravilhosas, mas para criar um contexto e prender a atenção do público, o autor se vê obrigado a colocar personagens e situações que realmente não aconteceram, para assim poder dar um enredo mais interessante. Então, às vezes as pessoas deixam no comentário do canal reclamando de algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então, para você que quer conhecer as histórias de personagens bíblicos conforme estão na Bíblia, nós criamos um canal onde nós partilhamos as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. É o primeiro link aí na descrição do vídeo, então convidamos você a clicar e conhecer as histórias de personagens bíblicos segundo a Bíblia. Temos certeza que você irá gostar. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Ciane Oliveira e hoje eu estou imensamente feliz porque eu venho apresentar para você o meu mais novo curso, Bonecas de Pano Lili Festeira. Olha que graça! Ela acompanha cada data comemorativa. Olha que linda! Ela se transformou numa super heroína! Super fofa, né? E traz trocas de roupa. Exatamente. Para cada data comemorativa, uma roupinha especial. Ficou curiosa? Então clica no link aqui embaixo e saiba mais.